do sistema operacional. Deixa eu só partilhar a tela. Que é essa área aqui, certo? Nós vimos que essa área de trabalho que vocês estão vendo aí, ela é dividida. Lembra? Lembra, Eliana? Júlia? Lembro sim. Como que é dividida essa área de trabalho aí? Como que é dividida? Mover... Eu não lembro os outros. Eu lembro que um era mover. Quase isso. Quase isso. Tarefas, né? E tem também aqui que a gente liga e desliga, e tem vários aplicativos, tudo que tem no computador, naquele botãozinho do lado esquerdo, a gente abre o mouse ali, ele mostra tudo que tem no computador, que a gente pode ir procurar por ali também. E tem a tela, né? Botão inicial. Isso. Tem por ícones e barras de tarefas. Isso. Então, aqui, ó, o que vocês mencionaram aí, ó, seria aqui, ó, esse botão aqui, ó, vocês estão vendo a tela aí, né? Uhum. Esse botão aqui, certo? Tá dando para todo mundo ver aí? Isso. Esse botão, que é o botão inicial, todos os programas que tem instalado no computador tá aqui. Professor. Licença, é que eu vou ter que dar uma saidinha. Teve um problema aqui em casa e eu vou ter que sair. Não, tudo bem. Eu gravo a aula e coloco lá e mando no grupo lá, tá bom? Tá bom, brigadão. Resolve o problema aí, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, o menu inicial, que você mencionou aí, né? Temos aqui a área de notificação. Temos cada um desses itens aqui, que é a famosa, ou o famoso ícone, né? Certo, Eliana? Certo. Todo programa... Eu não gravo os nomes. Então, você tem que pegar assim, né? Itens parados na tela, ícones, né? Isso, é que eu estou anotando agora. Eu estou anotando esses aí agora. Isso. Então, cada item desses parados na tela são os ícones. Esse conteúdo é o conteúdo de sistema operacional. Nós estamos trabalhando com o sistema operacional. E esse conteúdo foi o conteúdo que a gente viu na aula passada, né? A gente tem esse conteúdo aí já, e foi a aula passada que a gente viu, que é a aula de sistema, né? Todo programa, a gente viu na aula passada, ele vai ter uma tela inicial igual a essa, né? Vai ter uma tela inicial também. Qualquer programa, né? Nós vimos lá, tem uma divisão do programa, né? E essa divisão, todos eles vai ter uma tela inicial. E o Windows, que é o que a gente está trabalhando aqui, também tem essa tela inicial. Tá? Então, por que eu precisaria saber disso? Porque, na verdade, você vai ter que fazer assistência no sistema operacional, né? Você vai ter que mexer com esse sistema. Então, até quem faz hardware, um dia vai ter que entrar nesse sistema, clicar nesse botão iniciar, né? Olhar aqui essa área de notificação, né? Clicar nos ícones, né? Então, vai ter que saber vai ter que ter essa base. Então, por isso que a gente está falando dessa aula de sistema operacional. Então, essa tela que vocês estão vendo aí, ó, é a primeira janela, né? Que o Windows significa janela, né? Ele é um sistema, ele é um programa de sistema operacional. A gente viu já algumas na aula passada, né? Ou retrasada, que o sistema operacional todo computador precisa ter, né? Por quê? Porque ele administra o funcionamento do computador.
esse administra o funcionamento do computador é super importante. Por quê? Por que que é fundamental? Por causa daquela ponte que existe, né? Isso. Uhum. Aquela ponte que existe entre... que precisava dessa comunicação. Então, ao ligar a máquina, o sistema operacional, né, que está gravado em um meio de armazenamento, que é esse aqui, ó, né? O HD, né? O HD, muito bem, lembrou, né? Fica gravado aqui dentro. Todo o sistema operacional fica gravado aqui dentro, que automaticamente, até a máquina que eu estou usando aqui, tem que ter esse meio de armazenamento, onde vai gravado todos os softwares. Todos os softwares, seja ele qual for, tem que existir uma peça igual a essa aqui, ó. Tem que existir um meio de... Oi? Porque ele é a memória, né? Ele é aí que está guardado todas as informações. É aqui que fica armazenado todo o conteúdo, né? Então, todo o software, seja ele qual for, seja ele sistema operacional, seja ele linguagem de programação, seja ele aplicativo, ele tem que ter um lugar para gravar. Então, aqui é que eu utilizo a memória RAM para ele encaminhar. Um dos papéis da memória RAM, que é esse pente aqui, ó, que a gente viu em algumas aulas anteriores, esse pente que vai encaixado no slot lá na placa-mãe, é uma revisão até do que a gente já viu em algumas aulas anteriores. Essa memória RAM, ela faz o papel também de enviar os dados para cá. Tá? Aqui ele é um meio de armazenamento, ele armazena fotos, vídeos, arquivos, textos, planilhas, tudo é gravado aqui dentro. E, o celular existe também? Um meio de armazenamento? Existe. Né? Até a gente falou em algumas aulas anteriores, toda vez que eu vou comprar um equipamento, vou comprar um celular que é um A50. Esse celular aqui eu preciso ter e saber um meio de armazenamento, porque quanto mais armazenamento que eu tenho, seja no computador ou no celular, eu tenho que saber. Lembra das 3 coisas que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a quantidade de memória, que é a segunda coisa que eu tenho que saber, e eu tenho que saber a quantidade do armazenamento. Tá? Por exemplo, esse celular aqui ele tem 128 de armazenamento. Então, memória é uma coisa. Memória é a capacidade, a rapidez para abrir telas, a rapidez de gravar informações, a rapidez para processar as coisas. A memória tem um papel lá de, pelo menos, 40%, entre 40% e 50% do papel de abrir, de rapidez. Por exemplo, esse computador aqui, ele tem memória aqui, ó, tem 2 pentes de memória. A memória está aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó, com a câmera. Olha lá. Não sei se está dando para você ver aí, ó. Olha lá. Ali, ó, é a memória RAM. Tá dando para ver? Olha lá, essa memória RAM tem 2 pentes aí, tá vendo? Então, a memória RAM, ela vai fazer com que sua máquina fique rápida. Então, para você comprar, quando você vai comprar uma máquina, você tem que saber a quantidade de memória RAM tem. Tá vendo aí? Ó, tem 2 pentes. Tá vendo? Olha lá. Cada pente desse, ele tem uma quantidade? Tem uma quantidade. Moisés. Ah, tá. Eu posso falar de quantidades diferentes. Isso. Cada placa-mãe tem um tipo de memória RAM. Então, você tem que saber o tipo. Normalmente, na placa fica escrito. As placas mais novas fica escrito aqui assim. Ó. As placas mais antigas que não tinha isso. Mas a placa-mãe, você está vendo a placa-mãe aí, né? Tá vendo aqui, ó? Esse é o slot onde vai a memória. A memória vai aqui, ó. Ela vai aqui, ó. Ela vai aí, ó. Encaixei ela aqui, ó. Tá vendo? Ela vai aí, ó. Aí você aperta ela por cima aqui, ó. Você aperta bem. Tem que estar apoiada em alguma coisa. Aí, ó, ela vai aí, ó. Então, a placa-mãe normalmente fica escrita aqui, ó. O tipo dela. DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, já está até saindo no mercado a DDR5. E na memória também aqui fica escrito qual ela é, tá? Então, você pode ver, vai ter aqui, ó, na placa e na própria memória vai ter. Essa é uma das características. Existem outras, mas essas primeiras formas de você saber que tipo de memória é. Existem essas duas formas de saber qual é a memória. O meu, por exemplo, vocês viram lá, você viu lá, tem 2 pentes de memória.
O meu é o DDR3. E eu consigo vir aqui e ver, ó, como que eu consigo saber a quantidade de memória que tem, ó. É só você vir aqui, ó. Eu vou clicar... Existem várias formas, tá? Para você saber no sistema. Então, de maneira hardware, de maneira peça, eu olho lá. Eu vou lá na placa e olho. Ou venho na memória e olho. Beleza? Aqui? Certo. Beleza. Então, essa é a maneira hardware, né? A maneira hardware é essa. E a maneira software? Como que eu sei que o meu computador, a quantidade de memória que tem? Eu não quero olhar lá. Não quero abrir a máquina, né? Tanto é que eu tive que abrir aqui porque estava travando, eu fui ver o que era. Tá? Até vou fazer uma análise. Eu peço até desculpa aí pelo pequeno atraso que teve, que ela estava ficando lenta, eu fui olhar o que era. Agora eu abri e deu uma melhorada. Então, se eu não quero olhar, se eu não quero abrir a máquina, eu posso vir aqui. Você está vendo a minha tela aí, né? Oh. Então, aqui, ó, como o sistema operacional é muito importante saber mexer nele, tá? Eu faço assim, ó, clico no botão direito aqui, ó, no iniciar, eu venho aqui, ó, explorador de arquivo. É uma das formas, tá? Tem várias outras. Eu vou mostrar assim, porque se você estiver mexendo em qualquer outro sistema operacional, vai dar também. Se você estiver mexendo em qualquer sistema operacional, vai dar certo. Então, vem aqui, ó, botão direito no iniciar. Aí tem aqui, ó, explorador de arquivo. Eu vou lá, explorador de arquivo. Então, o que eu fiz até então? Vim no botão iniciar, que a gente aprendeu na aula passada, botão direito nele, e eu venho aqui, ó, explorador de arquivo. Quando eu vim aqui, ele vai aparecer todos os dados que está aqui dentro da HD, ó. Esses dados que apareceram na tela são os dados que estão dentro da HD. A HD é representada por essa letra aqui, ó, a letra C. Todo meio de armazenamento que eu coloco, seja HD, seja pendrive, ela é representada por uma letra. Ela é representada por disco local. Esse disco local que você está vendo na tela aí, ó, esse C 2 pontos. Não sei se você está observando aí, mas tem um símbolo, tem um desenho lá, ó, parecido com esse aqui, ó. Parecido com esse. Lá em cima do C 2 pontos. Não tem? Tem. Se está dando para ver aí, mas esse símbolo, o que representa esse símbolo aí? Ele significa que você, naquela unidade, está o sistema operacional. Entendeu? É isso que significa aquilo lá. Porque eu posso ter 3 HD. Posso pegar aqui, pegar essa HD que está boa, essa HD está boa, né? Essa HD aqui, eu posso pegar essa HD e conectar lá. Eu posso ter. Ah, mas para que eu teria mais de uma HD? Quando tem muita coisa, né? Tem muita coisa, eu quero deixar... instalo muita coisa, então eu posso ter 3, 4 HD. Posso ter a quantidade que eu quiser. Depende muito dessa entrada aqui, ó. A HD está conectada aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Ali, ó. Deixa eu só ver aqui se eu consigo visualizar o que eu estou vendo. Olha lá. Tá vendo aquela entradinha azul lá embaixo? Tá vendo? Deixa eu aproximar. Essa aí, ó. Sei, tá vendo? tô vendo. Tem essa duas aí... entradas? Oi? Tem 2 entradas, uma do lado da outra? Entradas. Azul? Isso. Aquelas duas ali, ó, é que eu posso conectar HD, que é a entrada SATA. Você vai entrar com mais detalhe no curso de hardware. O seu curso é hardware, aí quando você entrar lá na turma mesmo sua lá, que não pode esquecer a data, hein? Lembra a data? A hora que começa lá, você para aqui. Que dia que é? Dia 20 de outubro. Isso. Olha lá. Na hora que você memória começar... boa. Oi? Tô com memória boa. Memória boa. Olha lá. Ali, Eliane, eu consigo conectar mais HD, ó, nessa entrada. Então, depende muito da placa. Então, essa placa ela tem 2 aí, ó, e tem mais 4 aqui embaixo. Ó. Deixa eu posicionar. Olha lá. Inclusive, ó, tem 2 conectadas lá. Ó. Essas 2 que estão conectadas, esse cabo SATA aí, ó, o preto e o vermelho que você está vendo aí, ó, é o cabo da HD que eu estou usando aqui com você.
O sistema operacional que eu estou usando está conectado lá. Se eu, por acaso, ir ali e desconectar algum daquele cabo, o computador vai desligar, porque ele vai perder a conexão com a placa-mãe. Ele perdendo a conexão com a placa-mãe, esse cabo aí é o famoso SATA. É ele que comunica os dados. Por exemplo, quando eu estou salvando, estou na internet e salvo uma foto, vou no YouTube, baixo um vídeo, é por esse cabo aí que eles se comunicam, tá? Que faz aquela informação que eu falei de entrada, processamento e saída, sabe? Então, é Sim. por ele que ele faz essa comunicação. Beleza? Deu para entender? Beleza. Deu. Alguma dúvida? Não? Mais? Alguma outra pergunta? Às vezes tem alguma outra pergunta aí que vem em mente. Nenhuma? Não, tá tranquilo. Eu peguei uma placa-mãe do meu filho que estava aqui, de um aparelho antigo. Você lembra que eu perguntei para você me dar alguma coisa para pesquisar? Ah, lembro. Do Offboard? Eu perguntei para você lá, pedi para você pesquisar on-board e off-board. É, isso aí. E aí ele estava me mostrando, porque ele fez rádio já, sabe? Só que ele não tem paciência comigo. Aí ele pegou a placa, ele me mostrou a placa antiga e me mostrou a placa mais nova. Que aí é a diferença, né, das antigas, né? E a mais nova. Foi até bom você falar, porque esse termo aí eu não ia dar, até perguntei lá para você, porque os detalhes você vai entrar quando você estiver no curso. Quando você for para o curso, você vai entrar nesses detalhes. Por isso que eu não dei nenhuma pesquisa. Mas on-board e off-board é basicamente isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó. Você está vendo a placa-mãe aí, ó, tá vendo? Placa-mãe aqui, tem o celular aqui lá. Ó. Por exemplo, isso aqui, ó, ele é off-board, ó, esse processador aqui. Esse aqui é o cérebro. Esse aqui é o processador. Ó, o processador também fica escrito nele, tá? Qual é o processador? Tá escrito aí, ó. Ele vai encaixado, ó. Ele vai encaixado aqui, ó. Certo. Ele vai encaixado aqui, ó. Ele tem um pino aqui, ó. Você vai entrar em detalhe no curso, mas eu já vou adiantar. Tem um furo aqui, um furo aqui, ó. E lá tem um pino lá, ó. Olha lá. É o macho e fêmea. Como se encaixasse. Macho e fêmea, que nem porca. Que nem as porcas, né? Olha lá. Olha lá. Encaixou lá. Encaixou. Esse aqui, ele é... O que você acha? Você estudou, né? On-board ou off-board? Esse daí? Então, mas o que eu vi, né, eles estavam falando sobre a entrada não fala sobre essa peça aí. Não fala? Do processador. Não, tudo que eu pesquisei... Eles falaram disso aqui, ó. Isso, disso daí. Isso aqui, eu consigo tirar, não, é soldado. Então, por ele ser soldado na placa-mãe, olha lá, todos... Então, por que ele é... Esse aqui é o quê, então? Já que você estudou esse aí é off-board. Esse é off-board? Esse? Agora já fiquei confusa. Esse é off? Deixa eu ver aqui, ó. O off-board não possui demais dispositivos integrados, sendo necessário instalar. Então esse daí é o on-board, né? On-board. Tem que instalar. Isso, ele está fixo. Esse já vem fixo, então esse é o on-board. E qual que é a diferença desse aqui agora? Ó, olha a diferença desse. Esse eu consigo... esse você consegue retirar. Ó. Tá. Então, E o outro não, o outro já vem fixo. Vem fixo. O processador vem fixo também. E isso aqui, ó. E esse? Isso aqui é o que mesmo? Esse daí é o pente, né, da memória. Memória RAM. Da memória RAM. E esse é o que? On-board ou off-board? Esse daí está instalando, esse daí é off-board. É isso aí. Não, on-board. Não, tô confusa agora. Porque numa placa só pode ser duas coisas? Pode. Uma placa que ela pode. O interessante... Estou confusa. Pode. Igual aqui, ó, essa placa mesmo. Isso aqui tudo é conectado. Se é conectado, é on.
Se é soldado, você lembra? On, soldado. Off, não é soldado. Eu consigo tirar. Solto, você conecta. Então. Então, para você ver que engraçado, eu assisti um monte de vídeo e nenhum falou disso. Todos eles só falou de ser conectada essa parte das entradas aí, só. Mas nenhum deles falou que o processador ou os pentes, eles são off-board e esses outros que são já presos na placa-mãe seriam on-board. Eu olhei um monte de vídeo, o pessoal falando, mas nenhum deles me explicou o jeito que você me explicou agora. Agora ficou mais fácil de eu saber. Deu para entender, então, agora? Deu. Entendeu? Então, toda vez que você vê assim, soldado, claro que aqui, quando é espetado nela, soldado on. Não é soldado, eu consigo tirar com a mão aqui sem nenhum esforço. Aí ela é off. Tá? Tá bom. Então, o off ele é muito melhor, né? Em alguns casos. Na maioria deles, né? Porque você consegue fazer uma coisa chamada, que é um recurso chamado upgrade. Esse upgrade é que eu consigo melhorar, por exemplo. Eu consigo tirar essa memória aqui, ó, da placa-mãe e colocar uma memória. Esse aqui é uma memória de 1 GB. Eu consigo... É claro que não são todas as placas que conseguem fazer um upgrade tão grande, né? Tem placa-mãe que faz um upgrade, mas por medida, né? Ele faz um upgrade até um certo ponto. Depois ele não consegue fazer mais, mas a off-board é melhor, tá? A off-board. Que eu consigo fazer o upgrade e melhorar a minha máquina, né? Então, por isso, é muito melhor. Entendeu? Beleza? Então, vamos lá. A gente estava falando aqui, né? Como eu estava falando, da memória. Vamos lá. Você viu lá que tem 2 pentes de memória. Então, eu estava falando daqui, ó. Voltando lá onde a gente estava. Então, aqui, ó, como que eu fiz para chegar nessa tela aqui mesmo? Você foi no botão inicial. E você... cadê onde eu marquei? Tá do outro lado aqui. Botão inicial, em todos os programas. A notificação... Não, eita. Aí você... botão inicial, explorador de arquivos, que aí entrou aí nessa parte aí onde a gente está agora, que é o disco local. Isso. Então, ó, botão direito no iniciar, explorador de arquivo. Esse explorador de arquivo, ele é um programa do Windows. Ele vem incorporado dentro do Windows para gerenciar, para você ver tudo que tem no computador. Então, esse programa é um programa que ele mostra tudo que tem. Tudo que eu instalei, que eu gravei, por ele aqui você consegue ver. Então, o gerenciador de arquivo ele é um programa que gerencia arquivo, arquivo, pastas e unidades. Tá? Então, ele gerencia isso. Então, aqui, ó, se eu vier no C2 pontos, lembrando, é a HD. A HD aqui representa o C2 pontos. Como que eu sei que é aqui que está o sistema? Como que eu sei? Que é aqui que está o Windows instalado. Porque tem um símbolozinho ali do lado do HD, em cima do HD, não tem? Que é o logotipo da Microsoft. Isso. Olha lá, ele mostra que aqui está o Windows. E eu sei que aqui está o Windows porque tem essa pasta aqui, ó. Essa pasta chamada Windows. Eu sei por esse motivo. Eu sei que aqui que está o Windows pelo símbolo e por essa pasta. Quando eu instalei, ele gerou essa pasta aqui dentro. Então, professor, o que tem a ver com a memória que você está falando? É aí que eu quero chegar. Então, eu consigo vir aqui, ó, tem várias pastas importantes. Além da C2 pontos, eu tenho essa pasta, é considerada uma pasta, né? Que é essa aqui, ó, este computador. Essa pasta é tudo que tem no computador. Como assim tudo que eu tenho? Por exemplo, se eu pegar aí e espetar um pendrive, eu vou colocar esse pendrive aqui, ó. Vou colocar ele na máquina agora. Tem que aparecer aí, ó. Então, se eu fosse ver um pendrive, eu tinha que vir o quê? Fazer isso, ó. Botão direito no iniciar, botão direito no iniciar, explorador de arquivo. Depois eu venho no meu computador. Claro que era interessante eu espetar o pendrive primeiro. Então, eu vou lá, eu espeto o pendrive aqui, ó. Vou colocar ele na máquina. Ele tem uma entrada pro lado da frente. Espetei. Interessante, ele faz sempre uma leitura, ó, ele leu já. Mas se ele não lesse, eu podia vir aqui, ó. Botão direito, explorador de arquivo. Fui no explorador de arquivo.
Aí, quando eu vier aqui, ó, este computador, olha lá, ó, só tinha duas, lembra? Só tinha duas. Uhum. Agora apareceu mais uma aqui, ó. Que É, é ele falou, né, que é a unidade USB, que é o pendrive, né? isso, unidade USB, que é o pendrive que eu coloquei agora. Tá? Nem sempre aparece unidade USB, tá? É só você, às vezes aparece um nome. Se eu vier aqui colocar um nome, um rótulo, posso colocar um nome aqui, ó. Tá? Aí, olha lá, não vai aparecer unidade USB. Para eu tirar ela, tem que vir aqui, tirar com segurança, tá? Tem que vir aqui embaixo e remover ela com segurança. Ou injetar aqui, ó. Injetar. Olha lá. Botão direito no mouse e injetar. Agora eu posso tirar. Tirei o pendrive. É a forma correta de tirar. Olha lá. Sem o pendrive, ó, eu sempre coloco e tiro, não faço nada disso. não, pode queimar o pendrive. Ah, é? Pode queimar. Porque às vezes porque assim, como eu mexo com costura, eu salvo muita modelo de roupa, né? E depois eu passo do meu celular pro notebook e aí eu vou separando os modelos. Aí eu separo por pasta, vestido, blusa, calça e tal. E aí eu só conecto e chego bala. Você não Tudo tem errado, canal no YouTube, não? Não. Não Eu tem? tô louca para fazer, para dar aula, né? Porque eu crio muita coisa. E divulgar também. Não tem site? Não tenho. Não tem? Eu nem sei fazer essas coisas, Moisés. A gente Facebook. tem vontade, mas não sabe fazer. E Facebook? Facebook tenho. Ah, Mas eu uso mais Instagram do que o Facebook. Instagram. Eu achei assim o Facebook, as poucas coisas que eu assim, alcança muita gente. Só que o pessoal fica muito com fofoca no negócio de Facebook, sabe? Eu fiquei meio assim, eu preferi tirar fora. Não, tá lá, só no Tá lá, movimento. mas você não Não, atualiza. não, eu gosto mais do Instagram. Porque eu só publico trabalho, eu não publico vida pessoal, entendeu? Ah, entendi. Eu só publico coisa que Legal. Qualquer tipo de roupa você mexe. faço, noiva, uniforme, máscara, faço qualquer Ah, coisa. Então é de cima até embaixo. e E com ainda mais você nessa pandemia, a gente não tem como escolher muito, né? você não tem costureira sua? Não, eu já tive facção de costura. Eu já cheguei a ter 30 funcionários. Mas aí quando a China veio, aí a China quebrou, sabe? Porque eu pegava serviço de São Paulo, tudo. Agora aqui em Jacareí é só macacão, e macacão não dá muito, porque eles pagam muito pouquinho, né? Não compensa, Macacão é muito de. serviço para pouco lucro. Ah, E agora que veio essas lojinhas de R$ 18 na cidade, a gente vai comprar o tecido para fazer as coisas, o R$ 18, não sei como é que eles conseguem fazer por esse preço. Porque o tecido, entendi. gente, é muito caro. Tudo bem que lá em São Paulo eles compram de atacado, grande quantidade, mas assim, tem que ter um serviço explorado aí, porque para vender no preço que eles vendem a mercadoria, não tem condições de competir. Ah, Por isso que sim. eu estou tentando mudar de área. Eu dava aula, mas aí com essa pandemia também as alunas começaram a não vir mais, e aí ficou nisso. Agora estou tentando outras Você coisas. dava aula do quê? De corte e costura. Ah, monta um canal, vai ser um sucesso. Monta um Espero que canal que sim. eu divulgo o seu canal. Ah, tá bom, mas eu Esse preciso é o canal. aprender para isso. Aí você fica com as duas coisas, fica com os dois trabalhos. Aquele que estiver rendendo, a gente vai fazendo. Então, aqui, ó, você observa aqui, ó lá, eu coloquei, ó, vou espetar de novo ele aqui, ó. Vou espetar ele lá, ó. Espetei, ele vai aparecer de novo, só que ele não aparece em unidade. Às vezes ele lê e já entra, a maioria das vezes, mas se ele não lê, ó lá, ele aparece aqui, ó, uma nova unidade. Entendeu? Tá vendo? Então, o que tem a ver essas informações? Eu quero chegar lá onde eu estava, que é a memórias, que eu mostrei para você no começo. Tem dois pentes de memória, como que eu sei no sistema para eu ver? Eu venho aqui, ó, lá, este computador, tá vendo lá, este computador, eu clico com o botão direito lá, ó, propriedade, tá vendo lá, ó? Botão Sim. direito, propriedade. Quer vir aqui, vem cá. Você conhece esse rapaz aqui que vai chegar aqui agora, ou Eliana? Ô, Moisés, É a Eliana.
costureira. Conhece esse rapaz aqui, ó? Conheço. Ah, acho que já tá vendo já. De Garatá. De Garatá não, lá do Guanabara. A senhora mora por aí também? Não, eu moro aqui em Jacareí agora. Ah. Mas eu conheci ele quando era molecão ainda. É? Nem barba tinha. Não tinha barba ainda. Ah, que barba. Agora o que estava na cabeça vai pro queixo, né? Saiu tudo. Tudo embora. Cada um novo que foi aparecendo. Aqui eu não estou conseguindo acessar, mas já vou ver se eu ajudo ele. Tá bom. É o Iago. Então aqui, ó, eu vou lá, né? Vamos recapitular. Vou no iniciar com o botão direito, explorador de arquivo. Daí eu venho aqui, este computador. Aí tem lá 3 unidades. Essa unidade aqui, ó, é o DVD. Tá vendo? Essa unidade de DVD. É o DVD que tá até lá, ó, que eu mostrei lá. Eu lembro que eu mostrei lá, ó, tem dois cabos, ó. Olha lá, tem um cabo vermelho. Ó, tem um cabo vermelho, tá vendo lá? E um preto. Tá. O preto é da HD. Tá conectado lá na SATA, lá. Aí, ó. O preto aqui, ó, é do HD. E o vermelho, ó, tá indo lá na placa-mãe, ó. Tá vendo lá? O vermelho é do DVD que tá aqui, ó. Aí, ó. Tá. E é por isso que ele aparece aqui, ó. Olha lá. É por isso que ele aparece aqui. Esse aqui, se eu desconectar o cabo, por exemplo, os dois cabos, que normalmente são 2 cabos, tá? É o cabo de energia, e é o cabo de dados. É os 2 cabos. Entendeu? Entendeu. Tá? Então, é os 2 aí. Então, se eu desconectar, por exemplo, ele vai desaparecer daqui, ó. Oi, boa tarde. Tudo bem? Entrou alguém aí. Vamos ver se ele está com áudio. Daqui a pouco ele responde. Então, Eliana, só aparece porque está conectado lá. Então, por isso que eu mostrei, né? Então, aqui, ó, o DVD é porque ele está conectado lá. Então, o sistema, ele é um reflexo do que está ligado lá. Se tiver desligado lá, aqui não aparece também. Entendeu? Se ele tiver no caso, parafusado aqui, e o cabo de energia não tiver lá, não aparece. Então, o sistema operacional é muito importante para o técnico. Essas coisas que eu falei aqui desde o início da aula é fundamental. Por exemplo, a memória, né? Então, a gente viu do pendrive, o pendrive está lá, ó, eu vou tirar ele. Ó. Botão direito, ejetar, ele vai sair. Ó. Saiu, aí sim, consigo tirar. Tirei ele. Tirei, né? Tirei. Posso espetar de novo. Daí aqui, ó. Vamos voltar para onde a gente estava. Este computador. Vamos ver a memória agora. A memória RAM, né? Que é essa aqui, ó. Lembrando que a memória RAM é esse pente aqui, ó. A gente viu a função dela, né? A função dela. E eu até mostrei para você a máquina que eu estou usando. Tem 2 pentes lá. Como que eu vejo a capacidade dela? Eu tenho 2 pentes lá. Eu expliquei como que vê lá, né? Lembra? Como que vê lá. Sim. E aqui agora... tem como eu saber de cada pente? Não. Ou só os 2 juntos? Tem. É só eu dividir por 2. Ó, igual aqui, ó. Eu venho aqui, ó, para eu saber a capacidade total dele, eu venho com o botão direito aqui. Você tá vendo a tela aí, né? Tô vendo. Botão direito, propriedade. Botão direito, propriedade. Aqui, ó, essa do botão direito, propriedade, é super importante que eu consigo ver a memória RAM e eu consigo saber também o processador. Lembra lá que eu falei, eu vou comprar uma máquina, eu tenho que saber 3 coisas. Eu tenho que saber o processador, a capacidade dele, tem que saber a memória RAM, tem que saber o HD. Tem que saber essas 3 coisas, certo? Essas 3 coisas eu tenho que
que saber. Então, aqui, quando eu faço isso, ou eu posso fazer assim, ou eu posso fazer assim também, ó. Vim aqui, ó, e olhar no processador. No próprio processador fica escrito, para eu saber o processador. Isso de maneira hardware, né? Eu quero saber maneira hardware. O que é hardware? Peça, tocar, né? Eu estou tocando, é peça, é hardware. Então, aqui eu consigo saber olhando nele. Se eu vier aqui no processador dessa máquina que eu estou usando e olhar em cima dele lá, só que aqui ele tem outras coisas, igual aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha lá, ó. O processador é esse aqui, ó. Ele está até rodando forte aí, ó. Tá vendo aí, ó? Aí, ó. Esse é o processador. Tá vendo aí, ó, que você não está enxergando do jeito que eu mostrei aqui. Por cima dele tem esse cooler aí, ó. É o cooler, É um ventilador que ele esquenta. Para resfriar ele, né? Resfriar. Ele precisa resfriar. Então ele tem que O estar. HD também esquenta ou só? O HD esquenta também. Mas não esquenta como o processador, tá? Mas esquenta também. Então aqui eu tenho aqui embaixo. Eu tenho um dissipador. Essa peça aqui, eu não sei se você está vendo para ver. A placa-mãe que eu peguei na mão, ele não tem cooler, só tem o dissipador. E é normal assim mesmo ou a gente tem que comprar e colocar? Parece que ele não tinha local para colocar o cooler, ele só tinha o dissipador, que é de metal, é de alumínio, né? O dissipador é esse aqui, ó. O dissipador de calor é esse aqui, ó. Entendeu? Essa peça aí. Pode ser que você viu, você tem que ver que aqui, por exemplo, você não está vendo cooler, tá vendo? Só que aqui não é o processador. Aqui ele é o chipset. É o chipset. O chipset, ele normalmente não tem cooler, mas o processador normalmente tem. Olha aí. Então, eu vou pegar a placa de novo. O processador normalmente tem. Mas olha lá, debaixo dele tem uma outra peça lá, que é o chipset. Tá. Vou dar uma olhadinha direito lá depois. Então é isso aí. Eu tô Tem muito alguma ansiosa dúvida? para começar mesmo. Oi? Eu tô muito ansiosa para começar mesmo, pôr a mão na massa. Entendi. A gente fica mesmo, né? Mês que vem, né? Começa, né? Dia 20. Rápido. Rapidinho, Ó, deixa eu mostrar aqui. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, voltando aqui, ó, se eu clicar o botão direito, a gente já viu como chegar nessa tela aqui, né? Botão direito, propriedade, eu consigo ver o processador, ó, aquele que eu mostrei lá, o processador, a capacidade dele, ó, ele tem 4 GB. A capacidade dele é um processador bom. 4 GB. E ele tem memória, tem 12, ó. 12 GB. Então, se eu dividir por 2, normalmente não é exato, tá? Normalmente pode ser que não seja exato. Se eu dividir por 2, o 12 aí, você vai ver que vai ser de um deles, né? Um deles vai ser de 8, mas não é exato. Pode ser que não seja exato. Entendeu? Ele não é uma divisão exata. Se eu pegar 12... Um pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. No caso, acontece isso ali. Ali não é exato, né? Tem um que é de 8 GB e o outro é de 4. Tá. Então, um é de 8, o outro é de 4 GB. Aí deu 12 GB aqui de memória RAM. Então, não é exato. Pode variar, mas normalmente você faz uma divisão aí, né? Pode ser uma divisão exata, mas pode ser que não seja também. Depende muito, tá? Depende muito da máquina, do upgrade que você fez, da melhoria que você fez. Então, essa opção que eu falei aqui agora para você é muito importante, porque além de você saber o processador, lembra lá que eu falei, gente, tem 3 coisas importantes que você precisa saber: processador, memória RAM e HD. Aqui, das 3 coisas, 2 delas eu consigo saber. Olha lá, o processador qual é, olha lá, o tipo que ele é a AMD, o fabricante aí, ó, a capacidade, a memória RAM também. Tá? Ele só não fala o tipo da memória RAM aqui,
durante as aulas, você vai ver métodos de saber de forma software, né? Mas ele não fala o tipo da memória RAM, mas ele fala a capacidade. Outra coisa que é super importante, ele fala que sistema operacional é também, que é a quarta coisa que eu não tinha falado até então, porque é a quarta coisa a saber do sistema, que é qual é o sistema operacional. Ele está aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Olha lá, o Windows 10. Então, aqui o meu sistema operacional, meu sistema operacional é o Windows 10. Entendeu? Então, essa é a quarta coisa. A terceira coisa que eu falei já, eu não vejo aqui, mas eu vejo por aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A C2 pontos, ela não representa a HD, que é essa peça aqui, ó. HD é essa peça aqui, né? Que ela vai conectada, que eu mostrei lá. Se eu vier com o botão direito, ó, botão direito na HD, propriedade, eu consigo saber a capacidade dela. Botão direito, propriedade, ó. Olha lá, eu consigo saber a capacidade da HD, ó. Tá vendo lá? Ó? Olha lá, a capacidade dela. 465 GB. Tá vendo? É a capacidade dela. Daquela HD que tá lá, que eu mostrei para você. Entendeu? Eu vou tentar fazer isso aqui no meu notebook. E aí eu vou passar para você, para mostrar se eu fiz tudo certinho. Pode ser? Pode ser. Aí eu entro direitinho, vou fazendo e vou te falando. Beleza. Para ver se eu conseguir entender direitinho, né? Porque às vezes quando a gente pratica, a gente vai entender melhor. Eu vou passar o vídeo lá, vou colocar esse vídeo lá no grupo daqui a pouco. Aí você pode rever a aula, tá? Então, a gente viu essa parte desse sistema. Então, essas três coisas eu consigo ver. A HD eu vejo aqui, ó, botão direito nela, propriedade, ó lá, eu consigo saber o tamanho dela. E o processador e a memória RAM eu vejo aqui, ó, botão direito, propriedade. Consigo saber, ó lá, processador, a memória RAM e a quarta coisa que eu comecei a falar hoje, né, que é o sistema operacional. Na verdade, de como saber ela, né? De como saber que sistema é. Que é aqui, ó, o Windows 10. O Windows 10 que eu estou usando, certo? E do Windows 10 também, você vai ver durante o curso mais detalhe. Que é essa questão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Sistema operacional de 64 bits. Isso aqui é muito importante quando você instala o Windows, saber a quantidade de bits. Né? Porque você vai ver uma coisa lá chamada drive. E o drive ele é totalmente influenciado por esse bits aqui que você vai entrar de forma mais detalhada, né, durante o curso lá. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não. Legal. Legal? Uhum. Então é isso, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Na aula que vem, nós vamos continuar aí, tá? Tá bom. Vamos continuar falando desse sistema operacional. Eu vou falar de outros detalhes que são importantes, tá? Dentro do sistema operacional Windows que a gente está trabalhando. Beleza? Boa semana para você. Sim. Eu vou postar daqui a pouco o vídeo para você rever, tá? E tirar as dúvidas aí, tá bom? Tá bom. Boa semana e até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.